Eu sou médica, conheço o Diogo há algum tempo e vim a falar de parte médica, digamos assim. Trabalho em reabilitação e a reabilitação é uma questão tão vasta e teria tanta coisa a dizer que eu resolvi escolher 5 aspectos. Espero que não fiquem um bocadinho perdidos ou que achem que esta conversa é um bocadinho saltitante. Eu acho que o símbolo da associação está muito bonito, mesmo esteticamente, muito giro e muito bem conseguido. Então, pensassem naquelas 5 bolinhas dos dedos, porque eu escolhi falar de 5 assuntos. Qualquer destes 5 assuntos poderíamos desenvolver e ficar aqui quase um dia inteiro. E então é um desafio à associação desenvolvermos estes assuntos. Eu, se conseguir, ia tentar falar bastante rapidamente, que era para depois deixar um tempinho de conversa. E alguns assuntos vou tocar assim mais rapidamente e pedir que depois, se estiverem interessados, depois falem nesses aspectos. Os 5 saltinhos que eu vou dar seria para falar da dieta, da atividade física, da marcha, da relação com os médicos e, por fim, do realismo positivo, que eu acho que é muito importante para encarar a doença. E começando no princípio pela dieta, a coisa mais importante, se calhar, para dizer é que não há nenhuma dieta necessária ou útil à doença de Charcot-Marie-Tooth. Como os meus colegas que falaram antes já deu para perceber, há sempre exceções. Há uma forma que é a doença de Refsum, que eu sei que existe em Portugal, que é uma forma rara, e aí é muito importante a dieta. Deve-se evitar alguns legumes, é uma coisa muito rara, muito especial. As pessoas que têm a doença de Refsum sabem. Portanto, retirando essa pequena percentagem minúscula de pessoas, todas as outras pessoas com doença de Charcot não devem ter dietas muito especiais. E porquê é que isto é importante? Nas doenças, muitas vezes, isto não faz bem, mas também não faz mal, e eu vou fazer. Ora, as dietas especiais, e há muitas dietas de moda que não têm evidência científica, não só não vão ter benefícios, como podem causar prejuízo ao doente com Charcot-Marie-Tooth. Parece impossível, mas nas dietas de hoje em dia, nas dietas que estão na moda, é possível as pessoas terem carências graves, carências de vitamina B, carências de vitamina E, e isso pode ser prejudicial para a condição, para o funcionamento do nosso corpo periférico. Então, o que é que devemos aconselhar? Devemos aconselhar uma dieta saudável, tal como em todas as outras pessoas. É muito importante ter atenção aos alimentos frescos. Uma pessoa normal, em Portugal, que não evite nenhum alimento, a principal carência que pode acontecer será nesse aspecto dos frescos. Nós hoje em dia comemos muito poucos alimentos frescos, crus e que não foram processados, refrigerados. Portanto, aí haverá que ter atenção aos alimentos frescos. Isto porquê? Porque uma pessoa cujos nervos funcionam a 100%, quando há uma pequena carência ou uma pequena toxicidade, digamos, tem uma diminuição de 20% no seu funcionamento. Não vão dar por isso. Uma pessoa cuja condição nervosa já está a funcionar a 50%, se houver outro fator que reduz 10 ou 20%, pode ser um agravamento muito significativo, uma coisa que se vai notar no dia-a-dia da pessoa. Só para dizer ainda outra coisa, por exemplo, uma criança com malnutrição, como há nos países pobres, crianças que comem muitas calorias, mas poucas proteínas, são crianças que podem ter facilmente déficit de vitamina E. Portanto, a dieta deve ser o mais saudável possível. E isto, no fundo, é um conceito igual ao resto da família. Não é um mau conceito para as pessoas que convivem com a pessoa com Charcot-Marie-Tooth. É importante, por exemplo, não saltar o pequeno almoço, mais uma vez um conceito bom para toda a gente. E é importante, se por um lado ter uma boa alimentação, por outro lado o controle do peso é muito importante. Uma pessoa com Charcot-Marie-Tooth pode não ser indicado para essa pessoa ou pode não ser possível fazer um grande exercício vigoroso. Portanto, o controle do peso não passará tanto por ir queimar calorias como não ingerir calorias em excesso. Isto porquê? Porque uma pessoa com obesidade vai ter dificuldade em mexer-se, vai ter mais dificuldades de ter coordenação motora, de subir para um transporte,
Além disso, vai estar mais sujeito a quedas e é um círculo vicioso, vai ser cada vez mais difícil fazer atividade física, andar, fazer um desporto. Portanto, devemos evitar a obesidade. Isto é uma recomendação em vários países, muito importante para as pessoas com Charcot-Marie-Tooth. Embora aqui na sala não tenhamos pessoas com um excesso de peso assim muito evidente, é um facto que a população portuguesa começa a ter pessoas com excesso de peso em idade muito precoce. Portanto, é muito importante também ter alguma atenção a isto. Falou-se nos tóxicos e é importante pensar nos tóxicos de nervo. Mais uma vez, já temos uma fragilidade no nervo periférico, é de evitar a todo custo fatores que vão prejudicar. Há tóxicos para o nervo periférico muito conhecidos, que são o tabaco e o álcool. O tabaco prejudica a oxigenação, eu acho que toda a gente sabe, portanto, o transporte de oxigênio pelo sangue está prejudicado nos fumadores. Além disso, o tabaco prejudica os pequenos vasos, as pequenas artérias. Basta dizer que algumas cirurgias, por exemplo, cirurgias plásticas, nos fumadores, as pessoas têm muito mais dificuldade em cicatrizar. Até uma úlcera de estômago tem mais dificuldade em cicatrizar. Eu faço muitas comparações, não sei se estou a baralhar um bocadinho, mas isto é para dizer que o uso do tabaco, no caso de uma pessoa que tem doença de nervo periférico, ainda deve ser mais evitado do que noutras pessoas. Depois há muitos outros tóxicos, como por exemplo as intoxicações por chumbo. Há crianças em países pobres intoxicadas por chumbo que têm polineuropatias sensitivo-motoras, que não são Charcot-Marie, mas noutros países há outras causas. Só em relação a outra coisa também muito rara, porque isto realmente no Charcot-Marie-Tooth deparamos com o problema da medicina. Há muitas regras, mas há muitas exceções. Há algumas pessoas que têm tremor. Nas pessoas que têm tremor, será de evitar a nicotina mais uma vez, o tabaco e também a cafeína em excesso. O álcool em excesso é péssimo, mas a pessoa com Charcot-Marie-Tooth poderá beber a sua bebida semanal, a sua ingestão de vinho normal. O álcool em excesso é muito prejudicial, mas se for uma quantidade muito moderada, não vamos também limitar a vida das pessoas com Charcot. Mais uma vez, isto são os conselhos do meio termo que são verdadeiros para toda a população. Portanto, estamos a ver que o que é saudável para as pessoas com portadoras é o que é saudável para toda a gente. Já foi falado aqui as outras medicações, de facto há coisas que sabemos. Há remédios para as neoplasias, portanto, remédios anti-cancro que destroem, prejudicam e causam polineuropatia periférica. Mas aí, o médico que está a tratar o doente e o doente têm um cancro a vencer. Felizmente, hoje em dia, é uma batalha possível de vencer. E aí, o médico e a pessoa irão decidir. Hoje em dia, as coisas devem ser ditas aos doentes e os doentes pesam numa balança, de facto, que vale a pena. Portanto, não se curarem tanto o problema. Também no caso da tuberculose, um dos fármacos que trata a tuberculose, já sabemos há muito tempo que é a isoniazida. Pode causar dano nos nervos periféricos. A isoniazida é para a tuberculose, porém tem outros usos às vezes também raros, mas é bom os doentes saberem. Em termos do mais geral, aquilo que é mais comum, há uma coisa que é fácil de curar, que é, há um antibiótico que era muito usado para a infecção urinária, que é a nitrofurantoína, que as pessoas conheciam como furadantina. Isso sim, embora hoje em dia até não se use tanto, mas é um tipo de antibiótico que pode aparecer numa prescrição, pode aparecer numa receita. Isso convém as pessoas saberem que a furadantina não será um antibiótico a escolher. Quando é possível, escolher-se-á outro. Mas há listas, e eu acho que a associação pode também ajudar nesse sentido. Deixava só este aviso. Pois há problemas muito mais complicados, mas que eu acho que não são problema que não vão aparecer por desconhecimento. Por exemplo, no caso de pessoas com HIV, os remédios para as pessoas para evitar que se desenvolva a SIDA trazem um problema. Muitos desses remédios provocam polineuropatia, mas a própria doença da SIDA também pode provocar polineuropatia. Portanto, nesses casos, nós já sabemos os riscos, não será tanto uma preocupação para os senhores, porque nesse caso ter-se-á de pensar com medo nesse risco, não é um problema que a pessoa tenha de estar de sobreaviso. De qualquer das maneiras, é sempre bom ter uma lista e, entretanto, ia passar aqui, não podemos estar muito tempo em cada tema, ia passar aqui um bocadinho a falar da atividade física.
O ideal para uma pessoa com Charcot-Marie-Tooth é fazer exercício moderado. Portanto, deve ser encorajado o exercício de acordo com a capacidade da pessoa. Sempre. Do outro lado, deve-se evitar a exaustão. O que é que acontece à pessoa que tem Charcot-Marie-Tooth? Há atrofia do músculo porque não está inervado. O músculo que não está ligado ao nervo, a pessoa pode fazer exercício, não vai desenvolver esse músculo. No entanto, há outros músculos que estão atrofiados porque não são tão usados. E aí nós podemos trabalhar, desenvolver esses músculos. E muitas vezes um músculo que está na mesma região anatómica ou até que faz a função um bocadinho diferente, vai poder, não estando tão afetado, vai poder substituir. Portanto, é importante estimular e aproveitar todo o potencial muscular que se tem. Tipo de exercícios aconselháveis. Dentro da água é sempre aconselhável, porque não, por muitas razões. Portanto, a natação, a hidroginástica são aconselháveis. O que é que acontece? Dentro da água não estamos a ter impactos tão fortes, não estamos a torcer articulações, não estamos a ter posições, porque somos suportados pela água, portanto não vai haver um impacto e um desgaste articular tão grande. É ótimo poder fazer natação e hidroginástica. Muitas vezes não é prático. Depois há o Pilates, o Tai Chi, o Yoga, com alguns cuidados, sem forçar muitas posições. Portanto, tudo deve ser também adaptado. O golfe, a bicicleta, o tiro ao arco, por exemplo, nos Estados Unidos, são muito estimulados e as pessoas com Charcot são encorajadas a juntar-se e a fazer este tipo de atividades, que também têm ar livre e que são muito positivas. Claro que às vezes o custo monetário é um bocadinho pesado, por exemplo, o yoga e o pilates deve ser feito com muito apoio do instrutor, porque se a pessoa está na última fila pode estar a forçar posições, pode estar a fazer estiramentos de ligamentos, de tendões e até estiramentos nervosos, portanto as coisas forem mal feitas não são boas. Isto é verdade para os portadores e é verdade para toda a gente. Um tipo de exercício que é muito, muito recomendado, que é excelente e que é encorajado noutros países, é uma coisa que se calhar já viram, que é a marcha nórdica. É a marcha com 2 bastões. Isso é visto bastante em Portugal, mas a maior parte das pessoas que andam no exterior a fazer isso não estão a fazer corretamente. Portanto, as pessoas andam com 2 bastões e isso é muito benéfico. Porquê? Começa por favorecer a simetria. E as pessoas com Charcot-Marie, embora tenham os 2 lados afetados, muitas vezes há um pé que é pior, há um tornozelo que é um bocadinho pior, há um lado que se está a esforçar mais e o outro lado vai um bocadinho preguiçoso. A marcha com 2 bastões, se for feita corretamente, encoraja muito a simetria. Vai favorecer, porque se for bem feita, aquilo tem um velcro e a mão é aberta, a pessoa não precisa de ir assim agarrada, a mão pode estar aberta e a pessoa vai empurrar e isso vai favorecer uma postura melhor, portanto a extensão do tronco, uma boa postura da coluna. O que acontece é que está descrito que para fazer corretamente é necessário, por exemplo, 3 aulas de 1 hora de instrução. Portanto, não é assim tão fácil, mas eu deixava aqui este desafio e depois podemos falar em mais pormenor disto. É muito bom porque uma pessoa que tem alguma dificuldade de equilíbrio, se fizer isto, além de estar a estimular o equilíbrio, já se está a defender. Pode ir para o exterior, para um terreno mais escorregadio, já tem um suporte e já estamos aqui a trabalhar coordenação, equilíbrio, simetria e estamos um bocadinho a prevenir os acidentes de queda porque há um apoio extra. Uma das coisas muito engraçadas que até dizem é que, por exemplo, uma pessoa que passeia no campo, na natureza ou dentro de uma cidade, se quiser parar para olhar para cima, a pessoa com Charcot não precisa de se preocupar. Estou a inclinar-me e vou perder o equilíbrio, porque tem os apoios. Portanto, temos de aproveitar as vantagens das coisas. Eu estava a falar nas partes positivas, mas há que evitar os desportos com muito impacto e o desgaste articular. Se nós temos algum desequilíbrio de músculos, isto é, a pessoa com Charcot pode, por exemplo, ter a tendência ao pé fazer esta posição, não queremos que vão ocorrendo entorses de repetição. Isto também é verdade para quem não tem Charcot. Normalmente as pessoas torcem o pé para dentro. Ao torcer o pé uma vez tem dor e depois facilmente torce outra vez.
Isto é uma experiência que as pessoas têm, que às vezes, torci 3 vezes o pé em 2 meses. Isto, além de ser prejudicial do ponto de vista de articulação e de tendão, os próprios nervinhos vão ser estirados. E há nervos, por exemplo, o nervo peroneal, que são nervos mais sujeitos, porque a sua posição no exterior da perna torna-os mais frágeis a estes traumatismos. Portanto, é de evitar desportos em que há posturas descontroladas, em que há muito impacto, por exemplo, a corrida, que está muito na moda. Acho que não vou dizer que não é aconselhável, acho que deve ser pensada caso a caso. Cada pessoa deve pensar, deve falar com o seu médico e deve estudar um bocadinho como vai fazer as coisas. Por exemplo, uma máquina de remo ou uma máquina elíptica, os pés e as pernas trabalham muito neste plano, portanto, no plano de flexão-extensão é melhor, porque já não há o apoio poder ser um bocadinho... Portanto, se nós trabalharmos em flexão-extensão, evitamos estes estiramentos, estas posições viciosas. De qualquer das maneiras, é sempre bom mexermos. Se não nos mexermos, temos a atrofia da imobilidade a somar a atrofia que já está lá. Outra coisa que deve ser sempre encorajada é o estiramento, portanto, sobretudo o estiramento diário da musculatura da parte de trás da perna, portanto, que vai trabalhar no tendão de Aquiles. Isso deve ser feito diariamente. O alongamento diário do tendão de Aquiles, também feito de uma maneira, o alongamento não é e 1, e 2, e 3, e 4 e fazer micro-roturas, o alongamento deve ser feito de uma vez, mantido, suave, com um mínimo desconforto, sentir que está a esticar e manter ali e deixar algum tempo. Não é 1, e 2, e 3, porque isso estamos a fazer micro-roturas e não estamos a fazer bem, estamos a fazer mal. O exercício regular mantém não só os músculos, mas os ossos fortes e ajuda ao equilíbrio e à coordenação. Passando um bocadinho para a marcha, eu vou ser muito, muito sincera. Acho que a marcha é uma grande preocupação dos doentes, não só no Charcot-Marie-Tooth, mas em muitas outras coisas. E não há que fugir um bocadinho à questão. De facto, para o médico, não é confortável, não é sempre confortável ouvir a pergunta, eu vou deixar de andar, e não vale a pena o que se chama em Portugal tapar o sol com a peneira. Andar é uma coisa maravilhosa, nós gostamos de andar. A marcha é uma coisa que faz parte da vida do homem. Se nós repararmos, nós caminhamos, dizemos que a vida é uma caminhada. Nas religiões há a caminhada. Os filósofos falam no caminhar, na viagem. A viagem começa com passo. Portanto, o facto de andar é uma coisa ótima e preciosa, é que nós não damos o devido valor. Todos nós gostamos de andar. Parar o carro e depois sair para um sítio fresquinho e sentir o vento na cara. Andar é uma coisa maravilhosa, de facto. E não podemos dizer aos doentes que é muito bom deixar de andar. No entanto, na doença de Charcot-Marie-Tooth, a esmagadora maioria das pessoas mantém a marcha. Nem sempre isso é possível. E aí, o que é que podemos aconselhar para as coisas correrem bem? Era suposto falar hoje uma senhora enfermeira que é do hospital onde eu trabalho e que não vai poder falar à tarde, mas com certeza que vai haver outras oportunidades. E eu não desenvolvi, se calhar, alguma informação, mas há coisas que são um bocadinho óbvias, que deve haver um calçado correto. Felizmente, nós vivemos numa época em que há muita escolha. O ideal para uma doente com Charcot-Marie-Tooth, se falarmos assim em termos gerais, o ideal não é ter uma sabrina, o ideal não é um sapato de enfiar, o ideal é um sapato que tenha uma sola dura, um sapato que mantenha o calcanhar. Quando nós estamos a olhar de trás para a pessoa, não queremos um sapato mole em que o calcanhar faz isto ou isto, nós queremos um sapato que o calcanhar visto de costas fique vertical, que não faça assim, que não oscile. Mas, por exemplo, há sapatos de ténis tipo basket que sobem no calcanhar, que são ótimos. O ideal para que o pé esteja estável é um sapato que aperte. O ideal será que tenha uma maneira de apertar, mas aí, mais uma vez, pode ser por fivela, pode ser por atacador, pode ser por velcro, pode ser o que a pessoa gostar mais. E hoje em dia a pessoa pode estar super elegante e não precisa ter um sapatinho decotado, porque hoje em dia, de facto, há muitas escolhas. Eu acho que temos de pensar também que vivemos numa época em que há muito mais escolha. Uma senhora não precisa ter aquele sapatinho da Mini decotado à frente. Um sapato muito decotado à frente não é o ideal para uma pessoa com Charcot. Vai favorecer o tropeçar, o estirar, o torcer os pés, não é o ideal.
O sapato, claro, deve ser escolhido com espaço para os dedos, para não apertar. As deformações principais que podem vir a aparecer, já foi aqui dito, é o pé com o arco interno, o arco de dentro muito alto e com dedos em martelo. Se nós vamos usar um sapato com pouco espaço à frente, estamos a contribuir para a dor e para a deformidade. Outra coisa que muitas vezes é esquecida, que é muito, muito importante dizer às senhoras, é que é uma coisa que as senhoras fazem e que os homens não fariam, porque são muito mais comodistas. Usar meias de vidro e as mini-meias, acontece uma coisa terrível. Quando se calça uma mini-meia, os dedos ficam encolhidos. É importante, no fim, ir puxar à frente, porque uma mini-meia põe os dedos nesta posição o dia inteiro. O sapato pode ter muito espaço, mas com a mini-meia os dedos ficam assim 12 horas. Portanto, para efeitos da articulação, não interessa se é de ferro ou se é de nylon, os dedos ficaram assim. E isso não é o que nós queremos. Se usamos meias de licra, meias de vidro, deve-se puxar a meia no fim e ter a certeza que os dedos ficam muito bem posicionados. Estou a saltar um bocadinho de assuntos, mas depois, se calhar, nas perguntas... Depois, há a questão das talas. Há muitas razões para não usar talas e isto não é em Portugal. Não somos nós que somos preconceituosos. De facto, em estudos em muitos países, há muitos doentes que abandonam o uso de talas. O termo mais médico é ortóteses, mas são mais conhecidas por talas. As razões principais são porque vê-se que a pessoa está a usar alguma coisa, é uma marca de que a pessoa é diferente. Outra razão é o desconforto. Estas razões, eu aconselho que não impeçam as pessoas. Hoje em dia há muito tipo de ortóteses diferentes. Há em fibra de carbono, há os foot-ups, que depois também podemos falar. Portanto, há muitas coisas diferentes e nós temos de ver as coisas com outros olhos. Os fisioterapeutas usam muito hoje em dia umas tiras coloridas para ajudar, que são colocadas na pele, que ficaram muito na moda nos outros Jogos Olímpicos. Portanto, há coisas que são do desporto, que hoje em dia já se acha muito engraçado, que antigamente nós não podíamos olhar para o material ortopédico como aquelas botas ortopédicas pretas que existiam há 30 anos. Hoje em dia há coisas ortopédicas azuis escuras ou brancas ou da cor que se quiser. Há materiais muito mais leves, há muito mais materiais que não se vêem exteriormente, se essa é a questão das pessoas. Podemos achar que isto é fútil, mas, por exemplo, entre os 10 anos e os 25, o ver-se exteriormente não é fútil, é uma coisa muito importante para a pessoa. Portanto, de facto, há materiais diferentes. Hoje em dia há muitas raparigas que usam calças quase todos os dias. Portanto, não há nenhuma razão para as talas serem visíveis. Nós podemos arranjar ortóteses que não são visíveis. Da mesma maneira com o conforto. É uma questão de estudar as coisas e de adaptar à pessoa. Basicamente, este tipo de coisas usam-se para quê? Para evitar o pé pendente. E há muitas razões para evitar o pé pendente. Eu trabalho no Alcoitão, se calhar devia ter começado por dizer isso, e temos um laboratório de marcha. O laboratório de marcha não tem qualquer interesse em fazer em todas as pessoas, porque não vai haver ganhos clínicos, mas para estudos pode ser usado. Mas o que eu queria aqui partilhar com as pessoas, e vou tentar dizer uma coisa científica de uma maneira muito simples. Nós sabemos quais são as coisas necessárias para uma marcha ser boa, para a marcha ser eficaz. Eu vou só pegar em duas coisas. Para a marcha ser eficaz, nós andamos com um pé de cada vez. Então é preciso que o pé que está no chão, enquanto o outro pé passa, o outro pé tem de estar estável. Se o outro pé está instável, a marcha não vai correr bem. Para o pé estar estável, é preciso que o pé não esteja assente no bordo externo, nem que esteja com o calcanhar no ar. Daí a importância das talas e do calçado. Outra coisa que é preciso é que o pé que passe bem, não raspe no chão. Se nós estamos muito perto do chão, se o pé ao passar vai muito perto, basta haver uma pedrinha, um desnível na calçada portuguesa para tropeçar. E aí as talas e os foot-ups vão segurar o pé. Isso é maravilhoso. Porquê? Porque se nós tivermos o pé que raspa, vamos fazer milhares de coisas para compensar isso. Cada pessoa vai fazer uma coisa diferente. Há pessoas que dão a volta ao pé, que é o caso, por exemplo, das pessoas que tiveram trombose. Já repararam, algumas pessoas andam com o pé a dar a volta. Outra coisa que se pode fazer é dobrar demais a anca e o joelho. Então a pessoa dá o passo alto para o pé não raspar. O que é que acontece? Ao fazer estas coisas, gastamos mais energia. E aí chegamos a uma conclusão. Se a eficiência da marcha é pior, vai haver maior cansaço ao fim de um período de marcha. Portanto, aí eu estou um bocadinho a vender as ortóteses, temos de pensar no benefício e não
vender as ortóteses, não impingir as ortóteses ao doente, mas perceber um bocadinho e ir ao encontro da vontade e do desejo do doente e escolher coisas leves, que não magoam e que não sejam muito visíveis ou que não sejam muito feias. Acho que aqui há um trabalho, não ficarmos simplesmente como usei, era um trambolho, ainda andei pior, desisti. Não correu bem. Mas o que é que não correu bem? Será que a tala é que está errada? Porque não é o pé que tem de ser feita à tala. A tala é que tem de ser feita para aquele pé. Também, mais uma vez, em relação aos pés, em relação às crianças, porque há pessoas que são mães, é importante todos os dias fazer a mobilização do tornozelo. E é importante, em alguns casos, dependendo da conversa com o médico, usar um dispositivo noturno para manter a posição, que não deverá magoar, deve ser uma coisa confortável e que a criança tolere bem. Faltam-me só 2 bolinhas. Em relação à relação com os médicos, eu acho que é muito importante a pessoa que tem Charcot-Marie-Tooth ter o seu neurologista de referência, a pessoa que conhece a sua doença e que conhece o doente. E, não, eventualmente, não estão aqui os meus colegas, mas não precisa de ir a toda a hora ao neurologista. Mas é importante ter aquela pessoa que melhor conhece a doença neurológica e com quem pode tirar dúvidas. Se não está contente com o neurologista, eu acho que deve procurar alguém com quem se sinta à vontade para pôr todas as questões. Ouvir muitas opiniões, também ouvir 3, 4, 5, o que é que acontece na medicina? Quando ouvimos 5 médicos, começamos a não perceber, porque as coisas, a pessoa acaba por ficar mais baralhada do que ficou antes. Portanto, o meu conselho, eu não sou neurologista, o neurologista é uma peça-chave, escolher uma pessoa com quem se possa dialogar, que o doente se sinta bem, e se não é esse o caso, tentar não ir a 50, ter o seu neurologista. Em relação ao médico de família, é muito, muito importante ter uma relação boa e próxima com o médico de clínica geral. O que acontece às vezes no médico de clínica geral é que o médico vê, eu tenho este doente que está numa cadeira, então tenho esta doença especial. A pessoa, por ter uma doença de Charcot-Marie, é uma pessoa que vai ter, infelizmente, todas as outras coisas que as outras têm. Eu, como já estou em reabilitação há uns anos, eu já vi pessoas que tinham paralisia cerebral e que depois tiveram um AVC. Não quero desanimar as pessoas, mas isso é o que acontece, é um risco de toda a população. Portanto, a pessoa que tem doença de Charcot-Marie-Tooth tem obrigatoriamente de fazer todas as coisas das outras pessoas. Tem de controlar os fatores de risco cardiovasculares, tem de ver se tem colesterol. Quando chegar aos 50 anos, tem de fazer todos os despistes do cancro, todos os despistes da doença cardiovascular. A pessoa com o seu médico de família tem que ser franca, tem que ter uma boa relação e não pode descuidar todas as outras rotinas. Em relação propriamente à medicina de reabilitação e à chamada fisioterapia. A fisioterapia pode melhorar sintomas e pode diminuir o risco das contraturas. Pessoalmente, eu acho que não há qualquer razão para um doente com Charcot-Marie-Tooth estar permanentemente a fazer fisioterapia. Os tratamentos convencionais das clínicas, portanto que as pessoas fazem por queixas, há até alguns tratamentos que estão contraindicados na doença de Charcot-Marie-Tooth. Portanto, se a pessoa tem uma dor nas costas, uma lombalgia, deve sempre dizer no sítio onde é tratado na fisioterapia que tem doença de Charcot-Marie-Tooth, porque algumas das coisas que se fazem podem ser contraindicadas nestes casos. Nós pensamos muito na fisioterapia, é uma coisa que se fala muito, às vezes não pensamos na terapia ocupacional. A terapeuta ocupacional ou o terapeuta são profissionais dentro da reabilitação que têm imenso interesse. Podem recomendar produtos de apoio. Os produtos de apoio são pequenos objetos ou pequenas ajudas para o autocuidado e as atividades da vida diária. Por exemplo, se o doente não consegue atar os atacadores, se o doente não tem dificuldade com botões pequeninos, às vezes há dispositivos, até há lojas comerciais hoje em dia, como a loja do Vô e assim, que vende essas coisas. Só que a pessoa vai comprar uma quantidade de tralha, desculpem a expressão, e às vezes nem todas dão jeito. Portanto, a terapia ocupacional pode ser muito útil para aconselhar, para sugerir, para experimentar. Eu acho que tudo deve ser experimentado antes de se gastar o dinheiro, porque quem tem uma doença crónica não vai comprar tudo o que se calhar vai ser útil, porque isso é uma infinidade de coisas. Deve sempre experimentar as coisas e ver se são úteis ou não, se dão jeito à pessoa. O que dá muito jeito a uma pessoa pode não dar
jeito a outra que tem a mesma doença, mas que não se ajeita. Portanto, devem as coisas ser experimentadas antes de ser feito o gasto. Em relação à mão, há ortóteses, há as tais talas, nós não queremos hoje em dia, as coisas não são como eram no passado. Ninguém quer pôr os doentes com umas coisas de plástico enormes e que tapam a mão. O que nós queremos é coisas mínimas e há coisas pequeninas que podem, por exemplo, segurar o punho e segurar o polegar e permitir, deixando sempre os dedos livres. Nós não queremos estar outra vez a tapar sensibilidade e a pôr coisas rígidas. Nós queremos o menor suporte possível que deixe o resto da mão livre para a pessoa ter mais facilidade em fazer as coisas. A escrita, por exemplo, hoje em dia é importante as mães saberem alguns direitos que estão estabelecidos. Hoje em dia a pessoa não tem a letra bonita. Não é justo e está previsto na legislação, nenhum aluno pode ser penalizado porque não tem a letra bonita. Hoje em dia a pessoa pode usar um tablet, um portátil. A maior parte das pessoas, já há pessoas que trabalham que não têm doença nenhuma e que só assinam praticamente. Tudo o resto é feito informaticamente. A escrita é feita informaticamente. Portanto, se a pessoa tem dificuldade em escrever, tem direito a levar para a escola, para as aulas e para os testes, um meio para escrever informaticamente. Isto é um direito que está na lei. E, portanto, nós temos que começar a exigir. Isto é um bocadinho dirigido às mães, porque tal como na associação, sem desprestígio para os pais, a mãe é sempre uma peça fundamental nas patologias crónicas. Eu estou quase a acabar, ainda haveria muitas coisas para dizer, em relação à ortopedia também tinha muitas coisas para dizer, mas queria só acabar na última bolinha, na bolinha maior, e que é a bolinha do realismo, mas otimista. Eu sou muito otimista e às vezes não quero que o otimismo me leva a transmitir ao meu doente, quando estou em consulta, uma ideia irrealista. Mas nós, quando abrimos a internet, e hoje em dia toda a gente já abriu, vê sempre a pior imagem. Isto é verdade na esclerose múltipla, isto é verdade em muitas coisas e também é verdade na doença de Charcot-Marie-Tooth. E eu acho que se temos acesso a tudo, é muito importante salientar algumas coisas. Claro que para a pessoa que tem o caso pior, não é consolo dizer que a maior percentagem até é ligeiro, mas nós temos que dizer a verdade. E a verdade é que a esmagadora maioria, a quase totalidade das pessoas com Charcot-Marie-Tooth têm uma esperança de vida normal. A esmagadora maioria das pessoas com Charcot-Marie-Tooth mantêm a marcha. Menos de 5% vão ter cadeira de rodas. Nós aqui, eventualmente, temos que as pessoas mais interessadas são as pessoas com os casos que as incomodam mais. Mas no universo do Charcot-Marie, a maioria dos doentes mantêm-se fisicamente ativos. O stress emocional e a depressão, em estudos, tem sido considerado comparável ao mesmo grau de deficiência com outras patologias. Portanto, o efeito emocional é o efeito que a incapacidade provoca. O agravamento é muito lento. Isto é tão verdade que está escrito na literatura médica. Se um doente com Charcot-Marie-Tooth de repente tem um agravamento muito súbito, o médico deve pensar que pode haver outra doença, porque a Charcot-Marie, dentro das doenças neurológicas, até é frequente. Portanto, esse doente pode até ter outra doença. Não é natural do Charcot-Marie-Tooth ter uma evolução de repente galopante. Outra coisa é a pessoa, os eventos da sua vida, o que lhe acontece na vida, a sua vida profissional, pessoal e familiar, e a pessoa pode sentir-se muito pior, e isso é uma realidade. Agora, a doença, a progressão da neuropatia é, por definição, uma progressão muito lenta. E ainda dizer que o desespero é mau conselheiro. Portanto, é muito importante, quando a pessoa está ansiosa por um filho, por um familiar, procurar a chamada cura milagrosa. Eu peço desculpa que faço muitas comparações, mas, por exemplo, há outra doença completamente diferente, não tem nada a ver, é uma doença reumática, em que eu também conheci bastantes pessoas na associação, que é a espondilite anquilosante. Apareceram medicamentos biológicos. São muito caros, os laboratórios querem vendê-los, são vendidos como uma maravilha, muda o curso da doença. Mas as pessoas ficaram muito sedentas de ter acesso e depois achavam que não querem dar porque é caro. Não é assim. Têm indicação para modificar a doença. Não modificam o desconforto ou a dor que já está instalada.
e têm efeitos secundários gravíssimos. Portanto, isto não é o nosso caso, do Charcot, mas é importante desconfiar. O desespero é mau conselheiro, as coisas milagrosas não são, têm um preço a pagar e muitas vezes não nos vão melhorar.